Como já aconteceu da última vez, que eu tive o privilégio, o prazer de estar aqui, a gente estava falando sobre o desafio do discipulado. Deus tem me convocado a assumir essa posição e a praticar as suas ordens, e a praticar e exercer a fé. Diante desse desafio, Ele tem me mostrado como ser um discípulo de Jesus, um missionário profissional. Como a gente já conversou aqui, a gente tem uma ideia um tanto quanto restrita, que a gente às vezes reproduz sem refletir, que missionário é aquele que é enviado, que é aquele que está em outras terras e tudo. E eu acreditava assim, até Deus ter me trazido de volta para Brasília, como eu já expliquei. Eu lembro também que quando a gente conversou aqui na frente, e na nossa pregação, a gente levou uma reflexão desse desafio de ser discípulo, pois não existe graduação nem hierarquia nesse ministério. Não existe a condição de membro e pastor. Diante de Deus, nós somos discípulos. Jesus chamou discípulos, Jesus não chamou membros. A gente conversou que o desafio é comum. Seguir os passos de Jesus é o desafio comum de todos nós. E, diante das nossas vocações, nós integramos integralmente aquilo que somos para o Senhor. E quando a gente está sensível a ouvir a sua voz, atendemos os seus chamados, e sim, somos enviados para outros países e devemos ir. E sim, somos chamados a servir na igreja, e nós devemos, então, servir. Somos chamados para servirmos nos nossos trabalhos, no nosso quartel, no meu caso, no trabalho de vocês, na escola, a sermos integralmente cristãos. O desafio do discipulado tem a ver com o desafio da perseverança. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu gosto muito do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um dos cristãos que tem me discipulado, né? A leitura dos seus livros, vídeos que contam suas histórias, biografias, tem me ajudado muito ao desafio de entender o que é ser cristão nesse mundo, no atual contexto que a gente vive. O que é ser discípulo? Ele fala o seguinte, uma das frases dele, quando desafiado a respeito do cristianismo, quando o cristianismo na Inglaterra, no período em que ele vivia, estava vazio, frio, era considerado só uma religião, como acontece hoje, né? Quando a gente fala cristianismo, tem uma carga negativa, muitas das vezes, para quem ouve. E porque está vazio, eles esvaziaram, né, Cristo desse termo. E ele falando assim, que gosta do cristianismo como ele gosta do sol. Não pelo que ele é, mas porque por meio dele enxerga todas as outras coisas. A minha oração nesse momento é que esse culto, que esse momento que a gente vai se debruçar aqui, na palavra de Deus, diante da presença do Espírito Santo, ajude a gente a enxergar todas as outras coisas. A vida espiritual é um dom de Deus. Vem por meio da graça. Nós estamos de acordo com relação a isso. Ela veio porque o nosso Senhor, nosso Mestre, morreu na cruz, entregou a sua vida para nos salvar. O desafio da caminhada cristã, de ser discípulo de Jesus, é enxergar isso em primeiro lugar, mas não permitir que isso nos impeça de enxergar que existe sim um esforço. A vida cristã demanda de nós um exercício constante, um exercício diário, um esforço perseverante. É impossível ter uma vida cristã sem disciplina. Eu falo isso porque, carentes da graça e da misericórdia, nós precisamos receber.
como foi falado aqui nas reflexões do Salmo inicialmente, nós precisamos receber diariamente, porque diariamente a gente peca, porque diariamente a gente se afasta quando a gente peca contra Jesus. O Espírito Santo, ele é absolutamente santo. Deus santo 3 vezes, santo, santo, santo. Intolerável ao pecado, não se mistura, não se relaciona. O seu caráter íntegro, santo, não dialoga, não faz acordo com o pecado. E o pecado latente que há em nós, desde a queda, desde a desobediência, se esforça diariamente para abrir ainda mais assim essa distância que tem de Deus, desde o pecado, desconsiderando o sacrifício de Jesus. O nosso desejo latente em nós nos leva na direção oposta do caminho de Cristo. Ele fala: todo aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Por conta disso. Porque naturalmente, nós então somos impelidos a se afastar do nosso Senhor. Então, como que é esse desafio? Jesus, ele é magnífico. Ele é a mensagem e o mensageiro. Jesus, ele é o professor e o conteúdo do seu ensino. Ele então, ele é o nosso exemplo. Em Lucas 18, por favor. Lucas 18, Jesus explicando então aos seus discípulos como deviam orar. Diante desse desafio diário de realizarmos, sim, um esforço, reconhecendo a graça, mas se esforçando diariamente para que a gente possa receber de fato essa graça, para que a gente possa continuar caminhando inabalavelmente junto com o Senhor e desfrutar da sua presença maravilhosa, do seu fardo leve, do seu jugo suave, e perceber quão boa e agradável é sim a vontade do nosso Deus todos os dias de nossa vida. Ele diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca, eu disse, desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, continuar fazendo-o esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O desafio da caminhada cristã é o desafio de continuamente nós termos um tempo com Deus. É assim. Não é mais nem menos. É assim. Continuamente nós temos um tempo para Deus, um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica, um tempo de adoração, um tempo de gratidão, um tempo de desabafo, um tempo de perdão, um tempo de diálogo permanente com o nosso Senhor. Porque nós precisamos disso. Porque nós carecemos disso desde a origem. Quando Deus então criou Adão e Eva, continuamente, diariamente, persistentemente, existia um momento do dia em que eles dialogavam, em que eles conversavam, em que eles se encontravam.
Aqui, depois de passado todo esse tempo, nós insistimos em negligenciar esse tempo. Por diversas razões, nós sabemos. Cada um tem uma justificativa para isso, a começar por mim. Cada um de nós tem uma justificativa razoável para que em determinado dia nós não façamos isso. Para que em determinados dias nós simplesmente não abrimos um espaço em nossas vidas, para que a gente possa, sim, receber a graça e a misericórdia de Deus, para que a gente possa, sim, agradecer, pedir perdão, orar, ouvir, ficar em silêncio, ler a palavra de Deus. Tudo isso faz parte desse momento. Existem vários protocolos, existem vários procedimentos, existem vários métodos para isso. A prática leva à perfeição de um relacionamento individual e particular que Jesus Cristo, nosso Senhor, faz questão de ter com cada um de nós aqui. As nossas necessidades serão atendidas depressa, nós acabamos de ler. Porque Jesus e Deus, o Senhor, Ele não é um juiz ímpio. Essa senhora aqui, essa viúva, ela não tinha acesso a esse juiz, a hora que ela queria. Falo isso sem medo de blasfemar, porque a figura, tanto da viúva quanto do órfão, é a figura bíblica que sempre nos remete às pessoas desamparadas, que não têm amparo, que não têm condições nenhuma, precisam ser amparadas, acolhidas, tratadas, cuidadas. Essa senhora, ela precisava falar com o juiz, e falava, insistia com ele. Não era na hora que ela queria que isso acontecesse. Era na hora que podia acontecer. Era no momento em que, certamente, ele saía do tribunal, porque certamente ele já deve ter falado, por favor, me afasta dessa mulher de mim, não deixa ela entrar por aqui, não é difícil nem absurdo a gente pensar isso. Era no momento em que ele saía, no momento em que ele caminhava, no momento em que ele saía da sua casa, então ela esperava por ele, esperava pelo aquele momento para fazer o seu pedido, para insistir o seu pedido. Ela tinha um momento, ela não deixava esse momento passar, tanto é que aborreceu, tanto é que ele atendeu, ela conseguiu molestá-lo. Ela falou, não vou, senão ela vai ficar aqui me molestando. Ela tinha um dia e um momento, e ela não deixava passar esse momento. O que eu quero alertar, é o que Deus tem falado comigo, é que nós precisamos desse momento. Todos nós carecemos de um momento diário, e que a gente não pode abrir mão desse momento. Foi assim que Jesus disse para que nós fizéssemos. Nós não podemos abrir mão desse momento. Para que todo o nosso clamor, para que toda a nossa luta, para que a nossa agonia, para que a nossa frustração, para que os motivos que querem nos deprimir, para que todas as razões da nossa vida que nos querem afastar de receber e perceber quão boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor em todos os momentos da nossa vida, não feche nossos olhos. Nós precisamos desse momento. Lugar e hora marcada. O desafio do discipulado cristão passa por termos um lugar e uma hora marcada, para que diariamente, perseverantemente, nós tenhamos, sim, um momento com o nosso Deus, de adoração, de reverência, de clamor, de agradecimento e etc., como eu já falei. Lugar e hora marcada é o desafio do discipulado diário. Na minha casa tem sido a minha sala. Espaço pessoal, reservado, no horário que eu não consigo mais deixar para outro momento, porque certamente, quando eu deixo para outro momento, como às vezes o Senhor sabe, e eu não tenho coragem de mentir,
principalmente aqui, agora, onde eu estou, o Senhor sabe que quando eu deixo passar, não existe outro momento. Acabo não conseguindo fazer outra hora. Inegociável esse momento e esse lugar. Precisa ser para todas as pessoas que precisam se negar. Para todas as pessoas que precisam carregar a sua cruz e seguir os passos do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Para que diariamente recebamos. Junto a isso, nós precisamos tomar um cuidado muito, mas muito importante. Nós não podemos correr no risco que incorreu os fariseus, os religiosos do nosso tempo, que por separar disciplinadamente, rigorosamente, impecavelmente um horário e um momento da sua vida, isso se tornou algo para se orgulhar, algo para se vangloriar, e esvaziou a devoção. Um momento para que a pessoa que faz isso, diz para o outro, olha, eu separo 2 horas do meu dia para orar, e você faz isso? Esvaziou a devoção. Bateu no peito e passa pública para dizer, olha, realmente o irmão ali, ele está pecando, ele está fraco, mas ele ora, porque eu oro pelo menos 1 hora por dia, eu tenho a leitura da Bíblia, 1 hora por dia eu leio, e certamente todo ano eu leio a Bíblia pelo menos 1 vez por ano. O irmão está fazendo isso? Ele está fazendo isso? Não deve estar orando a Bíblia. Esvaziou-se a devoção. Ficou frio, ficou rígido, ficou protocolar. Acontece isso no tempo que a gente separa pessoalmente, acontece isso no tempo que a gente separa coletivamente quando a gente vai para a igreja. Eu achei muito oportuno e toda vez que Deus me convoca para participar, para pregar, para ser o preletor de um culto à noite, maravilhosamente as músicas são escolhidas, as reflexões são escolhidas, sem eu mesmo fazer um acordo antes, né? Sem, como a gente fala na Polícia Militar, quando a gente vai fazer um projeto, nós militares falamos de briefing, fazer o debriefing antes. Então, quando a gente não organiza, não faz esse planejamento, e aqui essa noite não foi diferente, quando as músicas que foram cantadas aqui, quando as reflexões que foram feitas aqui dos salmos, chamavam a atenção para que a gente não esfriasse esse relacionamento, não esvaziasse, para que a gente não caísse na vaidade de acreditar que o esforço diário por si só, ele é suficiente. Porque não, mas eu venho para a igreja todo domingo, a irmã ali não está, então é óbvio que, né, esvaziou a nossa devoção. Esvaziou o motivo da nossa adoração. O motivo da nossa adoração e o desafio do discipulado que Jesus coloca aqui para nós, é que para a gente reconheça diariamente, não que nós somos bons e fiéis, mas que tem um Deus que irá reconhecer isso. Não cabe a nós dizermos a nós mesmos que nós somos bons ou não, ou que fulano de tal é bom ou não, simplesmente porque ele não cumpre protocolarmente aqueles ritos que são obrigados, que nós somos obrigados a fazer. Quando a gente decide seguir Jesus. Somos obrigados, não porque Deus é carente, mas porque nós somos carentes. Porque é a melhor decisão que a gente pode fazer na nossa vida. Porque não existe absolutamente nada melhor do que ser amigo de Jesus. Assim Ele estende a nossa mão. Ele estende a mão dele para nós. E fala, olha, a partir de agora vocês não são servos, porque os servos desconhecem as intenções do seu Senhor. E aqui está claro para nós quais são os projetos de Deus. Nós não podemos nos esvaziar. E eu quero convidar mais um exemplo muito, muito importante, que toda vez que eu leio, me toca. E que eu peço em nome de Jesus que eu não fique endurecido com relação a isso. É o exemplo de outra mulher perseverante. O exemplo daquela mulher que sofria de hemorragia está em Marcos 5, versículo 24. Está em Marcos 5, a partir ali do versículo 24, nós vamos ler aqui até o 34. Tudo bem?
Marcos 5, 24, 34. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu que o seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Me toca essa passagem porque é uma história de cura que foi feita, que tentou ser feita às escondidas. Jesus não olhou para a pessoa que precisava curada, não falou nenhuma palavra, não tocou, não conversou com ela. Nada. Ela chegou por trás, porque vinha sofrendo de um problema de hemorragia, sabia que naquele período, ela plena consciência disso, uma mulher que passava por uma situação como essa, era considerada uma mulher impura, uma mulher pecadora, ela não podia tocar, tudo que ela tocava se tornava impuro, tudo que ela se aproximava, as pessoas que tocavam, tinha que passar por um processo de purificação e limpeza, e ela já se enxergava assim, uma mulher impura, pecadora, que estava passando por um processo de sofrimento como esse, porque certamente havia cometido algum pecado, era assim que se vivia a realidade naquela época. Não, você merece ficar assim, os mestres falavam, orientavam, não, se nasceu assim, se nasceu com algum problema, alguma deficiência, é porque o pai, algum antepassado cometeu um pecado e você está pagando pelo pecado dos seus antepassados ou até você mesmo. Era o que falavam para ela. É o que falavam para todas as pessoas que estavam nessa condição. Ela se considerava, ela acreditava nisso. Ela era uma mulher impura, pecadora, e não podia tocar em ninguém, sem que essa pessoa ficasse contaminada pela sua impureza, pelo seu pecado. Passou muito tempo sofrendo disso. Recentemente, lá na congregação do Varjão, onde eu tenho trabalhado mais regularmente na Igreja Presbiteriana do Lago Norte, nós temos lá uma senhora, o nome dela é Arlete, ela está 1 ano com hemorragia, por causa de um mioma, um mioma. Ela descobriu o mioma há 3 anos atrás, e tentando fazer a cirurgia pelo SUS, e a igreja ajudando, de diversas formas, e chegando ao ponto, por 2 vezes, chegando ao ponto de cumprir todo o rito de consultas, exames, relatório médico de urgência, ao ponto de chegar na cirurgia, ela simplesmente foi, como se fala, foi descartada. Não, ela não foi descartada, ela foi esquecida. Ela foi esquecida. Não chamaram, não ligaram para ela. E 3 anos lutando com isso. Do primeiro diagnóstico para cá foram 3 anos. E há 1 ano atrás, por causa do tamanho do mioma, ela começou a ter hemorragias frequentemente. Frequentemente. 1 ano tendo hemorragia constantemente, por causa do tamanho do mioma. Graças a Deus, na semana passada ela fez a cirurgia. A gente correu atrás, o pessoal da igreja orando, e a gente falou, não é possível, o conselho da junta diaconal, o presidente do conselho falou, não, precisamos fazer alguma coisa, então
Houve então um trabalho, todo mundo ligando para as pessoas que conhecia, para médico, a igreja se mobilizou, e depois fizemos todos os exames, todos os procedimentos, e na iminência de ser esquecida mais uma vez, dessa vez nós entramos com uma ação judicial por causa de um advogado, que nos dispôs a ajudar, conhecendo a história. E por meio de uma decisão judicial, na semana passada, ela teve, finalmente ela fez a cirurgia, e ela agora está em franca recuperação, para a honra e glória do Senhor. 1 ano sofrendo de hemorragia, não trabalhava, não conseguia levantar direito da cama, precisava de ajuda toda vez que deitava. E eu fico aqui imaginando o desafio dessa mulher aqui. Ela enfrentou todas as pessoas. O medo de ser julgada, por ser descoberta, por ter, tornando todas aquelas pessoas ali impuras e pecadoras, enfim. Precisariam, então, passar por um processo de limpeza e purificação. Ela encarou toda a multidão. E no meio dessa multidão, em ruas estreitas da cidade, comprimido pelas pessoas que estavam à sua volta, ela deu um singelo toque no manto de Jesus. O manto que cobria a sua cabeça. Um singelo toque, no texto correlato, fala na borda, na orla do seu manto, ou seja, na costura do manto que cobria Jesus, com uma delicadeza reverente, a fim de não torná-lo impuro, ou coisa parecida, coisa que o vale, reconhecendo a sua impureza. Deu um leve toque, o leve toque no manto de Jesus, que cobria o seu corpo, curou ela completamente. O que me toca nessa passagem é que, reconhecendo a caminhada de uma autoridade, até porque no curso de operações especiais, em 2013, um dos módulos que nós tivemos foi segurança de autoridade. Então, nós passamos, 10 dias no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, tendo instrução de como se faz a segurança de uma autoridade. E é muito claro, quando eu leio essa história, eu consigo enxergar os discípulos de Jesus à volta de Jesus, que todo local onde tem uma autoridade, uma pessoa em que ela chama a atenção, ela precisa de algum cuidado, as pessoas que estão próximas a ele se aproximam. Nós da segurança, nós nos aproximamos para quê? Para que aqueles possíveis ameaças que estão ali possam ser repelidas, possam ser evitadas, caso aconteça. Então não é difícil, para mim fica claro imaginar que ao lado de Jesus estavam os seus discípulos. E enquanto ele caminhava, muitas pessoas tocavam nele. Muitas pessoas queriam se aproximar dele. E aqui a Bíblia fala, nesse texto, que as pessoas o comprimiam. Em Mateus, que o sufocavam. Comprimiam. Elas estavam indo em direção a Jesus tentando caminhar, e elas apertavam Jesus, tocando nele. Um leve toque por cima dessas pessoas, numa costura, mudou a vida de uma pessoa. Enquanto todas aquelas pessoas que estavam do lado dele, ninguém sentiu absolutamente nada. Nada. Elas comprimiam Jesus, elas sufocavam Jesus, elas estavam ombro a ombro com Jesus, peito a peito, peito nas costas, e não sentiu absolutamente nada. Não aconteceu nada com a vida delas, comprimindo o nosso Senhor, o nosso Deus. Vazias. Não sentiram nada. Um leve toque mudou a vida. Esse texto me chama a atenção para essa sensibilidade reverencial. Quem é Jesus para nós? Um curandeiro? Um líder político? Para essa moça, era a única resposta. Era a única solução. Não tinha mais nada. O protocolo da caminhada não pode nos afetar ao ponto de sermos insensíveis ao toque de Jesus. Não pode nos afetar e nos esvaziar ao ponto de sermos vazios e frios, que nós não fazemos mais, nós não sentimos mais essa presença, que se torna indiferente,
que não muda mais a nossa realidade, que não nos toca, que não nos preenche, como preencheu a vida dessa moça, dessa senhora. O desafio de uma vida espiritual, do discípulo de Cristo, é um encontro diário preenchido do Espírito Santo. Sensível, reverente a esse toque, a esse contato, a essa caminhada, a essa voz. Nós não podemos permitir que as nossas vindas ao domingo aqui se tornem simplesmente algo ritual e vazio. Porque aqui, bem como os dias da nossa vida, em que nós separamos o tempo para ouvir Jesus, são transformadores. Todos são transformadores. Todos são sublimes, porque é o Senhor dos Senhores que vem até nós, que nos inclina, que se inclina para ouvir os nossos problemas. Esse momento não pode ser vazio. Nós não podemos permitir que seja vazio. A beleza da caminhada com Cristo é que Ele não é invasor. O Espírito Santo não vai tomar o nosso coração de assalto. Ele não vai nos invadir, porque Ele nos ama. Ele nos respeita. Como ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo nos respeita. E nos ama profundamente, como absolutamente ninguém nos ama. Ele não vai nos invadir, Ele vai nos aproximar. E a gente abre a porta, a gente ouve a voz, Ele entra na nossa vida com graça e poder. Transformador, diariamente, dominicalmente, em todos os momentos que nós clamarmos, todos, sempre, Ele nos ouvirá. O clamor dessa noite é que a gente, todos nós, discípulos de Cristo, nós sejamos perseverantes, mas sejamos sensíveis. Nós sejamos disciplinados, mas piedosos. Nós sejamos obstinados em nossa missão, mas absolutamente conscientes da carência, da graça e misericórdia de Deus, para que isso não sobressaia, para que a gente não perca a importância disso, e comece a acreditar realmente, como o pecado faz nos acreditar, que nós temos a percepção, que nós temos o intelecto, o conhecimento necessário para tomar todas as decisões da nossa vida, sem nos curvarmos reverencialmente às decisões que são tomadas por Deus, como a gente viu aqui, que absolutamente nada é fruto exclusivo da força dos nossos bíceps, da coerência da nossa razoabilidade, da nossa perspectiva sensível, da nossa capacidade de articulação. Nada sem a graça de Deus. Que nós não consumamos exclusivamente os nossos desejos, acreditando que a felicidade é, de fato, consumarmos os nossos desejos, mas tão somente a vontade de Deus. E por isso, eu quero convidar todos a orar comigo, para que esse também não seja um dia em nossas vidas, em que a gente fecha, ouve a voz e não abre a porta. Em que a gente anda do lado, comprime, mas não sente nada. Mas que, de fato, nossa vida seja transformada, porque nós carecemos desse amor redentor. Senhor, Pai poderoso Deus, nós pedimos hoje já perdão pelos nossos pecados. Nós oramos juntos, nós refletimos juntos, nós ouvimos a Tua voz, e como igreja, nós pedimos mais uma vez perdão. Perdão por todas as vezes em que cada um de nós escolheu as nossas decisões pessoais, o nosso esforço pessoal e não a Tua voz. E que cada um de nós negligenciou a importância e a maravilha de um encontro com o Senhor,
deixando para depois aquilo que nós não podemos negociar, aquilo que nós não podemos deixar para depois, um momento, Senhor, precioso e maravilhoso da vida contigo. Meu Pai, livra-nos de sermos insensíveis à Tua voz e ao Teu Evangelho, livra-nos de sermos insensíveis ao Teu encontro, e ajuda-nos a sermos como essas moças que nós aprendemos aqui, que perseverantemente buscavam o encontro com o seu juiz, em que, de forma necessitada, como a única solução, reconhecemos o Senhor como aquele que vai nos curar, nos salvar, e que absolutamente nada, Senhor, nos convença do contrário. Em nome de Jesus, nos perdoa e nos ajude, Senhor, para que a gente possa de fato perceber diariamente quão boa, perfeita e agradável é a Tua vontade e a paz plena que o Senhor morreu para nos oferecer. Em nome de Jesus, que nós oramos, amém.